turma, retomando então para a gente finalizar o assunto da última aula a respeito da filosofia de Epicuro. Eu vou dar alguns detalhes só que faltaram da filosofia de Epicuro, e nessa aula eu já vou esclarecer para vocês a respeito dos 3 filósofos greco-romanos da fase helenística, né? Aquela fase pós-socrática que eu tinha falado para vocês que tinham 5 escolas. A gente viu o cinismo, a gente viu o ceticismo, a gente viu o estoicismo, a gente vai terminar agora de ver o epicurismo e a gente vai ver a escola greco-romana, que já foi na época da dominação da Grécia pelo Império Romano. Ok, então, lembram que eu falei para vocês que o Epicuro, ele arrumou um sítio, acho que ele comprou um sítio na periferia de Atenas, levou para esse sítio os grandes amigos dele, né, os filósofos, para ele poder conversar no mesmo nível com essas pessoas, uns assuntos comuns, né, uns assuntos que todos eles conheciam e que eles discutiam entre si, porque a filosofia de Epicuro afirmava que para o ser humano, né, para o homem, alcançar o prazer, para ele ter capacidade de chegar a boas conclusões, é aquela velha história de hoje em dia, né? Com cabeça quente a gente não toma boas decisões. Então, para que eles chegassem a conclusões, para as reflexões deles, de acordo com as verdades, né? com as coisas que realmente importavam, deveria haver ausência de dor, né? Ausência de dor e ausência de sofrimento no ser humano, que é o que eles buscavam, uma coisa chamada ataraxia, que acho que eu escrevi para vocês aquele negocinho lá embaixo do filminho do YouTube, só para vocês terem uma ideia de como é que se escreve, né? Aí, para alcançar a ataraxia, o homem tinha que procurar o prazer epicurista, sem exageros, tá? Para a gente não confundir com hedonismo, filosofar, ou seja, pensar a respeito das coisas, não andar no automático, engatar o D e acelerar. Aí você não vai mais se preocupar com o barulho do motor, com o contagiros, porque o carro faz isso para você. Assim, né? Trazendo para um exemplo material de hoje em dia, o carro automático, por exemplo. A preocupação de Epicuro com as amizades. A gente precisa selecionar muito bem as nossas amizades. A gente precisa ter amizades que sejam construtivas, né? Que elevem, que somem, né? A gente soma, a gente acrescenta para essas amizades e eles acrescentam para a gente. E assim, falamos a mesma língua, né? Nós estamos no mesmo nível. Muito bem. E os bons momentos e a diversão. Como os bons momentos? Porque quando você se propõe a levar uma vida simples, as pequenas coisas da vida, os bons momentos, vão se tornar grandes alegrias, grandes lembranças, e são capazes de atenuar os momentos mais desagradáveis da vida, porque a vida é composta de momentos melhores e momentos piores. Então, se você valoriza a simplicidade, os pequenos momentos da vida, os bons momentos, mesmo que sejam pequenos, vão acabar te dando alegria o suficiente, descontração o suficiente para que você sobreponha os pequenos problemas. Então, assim, tendo simplicidade, desejando o simples, você acaba, ou valorizando o simples, você acaba tendo menos desejos, menos ansiedades, e aqueles momentos simples de amizade, de diversão, vão acabar suprimindo as tristezinhas, né, as amarguras da vida, que também, lembra no começo que eu falava para você que a gente deixava as coisas pequenas tomarem um grande tamanho, a gente sofria na imaginação, porque às vezes a coisa é ruim, mas ela não é tão grande, ela não é tão grave, né? Muito bem, eu já falei que o objetivo era a ataraxia, a ausência de preocupação, a aponia. A gente vai falar sobre a aponia. Na maioria das consultas que vocês vão fazer na internet, vocês vão achar como significado para a aponia ausência de dor.
Só que veja, na Grécia Antiga, a aponia era vista como ausência de medo. Por quê? Porque no início do pensamento ocidental, no início da filosofia grega antiga, os homens tinham muito medo da morte, procuravam de qualquer jeito a imortalidade e tinham medo dos deuses do Olimpo, que eram vários, cada um comandava uma coisa na Terra, cada um era responsável por uma característica material, e esses deuses, eles eram excêntricos, né? Eles se metiam na vida dos mortais, assim, o povo grego da mitologia, o povo advindo da mitologia, o povo inteiro grego, sem ser os filósofos que procuraram a racionalidade, buscar a racionalidade, as explicações mais elaboradas para os fenômenos, era muito supersticioso, era muito crente nesse panteão mitológico do Olimpo, né, do Monte Olimpo na Grécia. Então, assim, tudo era problema com os deuses, qualquer coisa que desse errado na vida do cara foi assim: eu não fiz uma oferenda correta para Deus tal ficou bravo comigo porque eu fiz aquilo ou aquilo outro, enfim. Então esses dois medos precisavam ser superados. Epicuro pregava na sua doutrina que esses dois medos deveriam ser superados para que a pessoa conseguisse alcançar a ataraxia e conseguisse pensar com racionalidade a partir de então. Certo? Muito bem. Epicuro lançou um paradoxo, assim, algumas frases e algumas respostas para as próprias pessoas sentirem que esses deuses do Olimpo, nossa, esse meu cabelo tá difícil, para as próprias pessoas sentirem que esses deuses do Olimpo não eram tão poderosos assim. Não, assim, eles não eram tão poderosos e eles não se preocupavam tanto com os indivíduos, né? Com o ser humano individualmente. Para aquele ser humano falar: nossa, Deus fulano de tal ficou bravo comigo porque eu deixei de oferecer alguma coisa para ele, enfim. Então, Epicuro lançou o paradoxo de Epicuro, né? Que são perguntas e respostas que acabam resultando numa negativa, a resposta negativa, e aquilo vai desacreditar um pouco a força da mitologia, né? O poder dos deuses sobre os homens. Eu vou ler porque é um pouquinho complicado, então eu preciso ler para vocês. Não adianta eu tentar decorar isso aqui, que é bobagem. Vou acabar falando abobrinha para vocês. Olha, um Deus está disposto a prevenir o mal, mas não é capaz. A resposta, então, ele não é onipotente, ou seja, ele não é todo poderoso como a maioria de vocês acha. Ele lançava isso para as pessoas na sociedade, ele pregava isso publicamente, né? Esse Deus é capaz de exterminar o mal, mas não está disposto. Então, ele não é um Deus, certo? Ele não é benevolente, ele não é ele não é benevolente, ele não quer o bem das pessoas, certo? Ele é vingativo, assim, ou no mínimo omisso, né? Mas ele não é um Deus ativo, não é um Deus atuante, benevolente. Aí, vem a outra frase: esse Deus é capaz e está disposto. Então, de onde vem o mal? De onde viria o mal? Qual é o tamanho do mal? Que força gigante é essa que nenhum Deus do Olimpo pode combater, pode exterminar, né? Então, assim, Deus não é tão grande, os deuses do Olimpo não são tão grandes, maiores que o mal. O mal vai nos atingir, quer eles queiram, quer não, certo? E a última frase do paradoxo de Epicuro é: ele não é capaz e nem está disposto. Esse Deus não é capaz de curar o mal e nem está disposto, nem está afim. Então, por que a gente tem que chamá-lo de Deus? Por que nós temos que temê-lo? Ele não é tão poderoso assim. A gente cai naquela primeira frase. Ele não é onipotente, ele não é assim totalmente poderoso. Porque se ele fosse, ele não deixaria o mal nos atingir. Olha, quer ver uma frase de Epicuro? É tolice um homem orar
aos deuses por aquilo que ele tem o poder de obter por si mesmo. Percebe? O Epicuro, ele defendia que o homem é fruto do livre arbítrio dele mesmo, das decisões dele. Às vezes as decisões do homem determinam os resultados. E esse homem, ele acaba alcançando resultados ruins dependendo das decisões que ele tomou no passado. Trazendo para os dias de hoje, a gente colhe aquilo que a gente planta. Certo? Se você for uma pessoa boa, dedicada, preocupada com os outros, altruísta, não pensar só no seu umbigo, provavelmente vão ser altruístas com você também. Vão se preocupar com você também. Vão cuidar de você também. Certo? Tudo é relativo. Aquela história de, eu só fiz o bem para fulano e ele me tratou mal. Reveja. Vê se você só fez o bem mesmo. Vê se ele quis fazer mal para você intencionalmente ou você foi só um efeito colateral. É importante a gente ter clareza para entender essas coisas, tá? Olha, uma outra frase aqui que eu achei num site de pesquisa para poder exemplificar o epicurismo para vocês. Aqui se faz, aqui se paga. Certo? Então, não é só aquele de plantar vento e colher tempestade. Aqui a gente faz as coisas erradas e aqui mesmo a gente tem que suportar as consequências das coisas erradas que a gente praticou. Muito bem, gente. Agora a gente vai passar para a escola greco-romana, né? Que é aquela escola de filósofos do período em que a Grécia foi dominada pelo Império Romano. Aí a gente teve um cara chamado Sêneca, né, que a gente já tinha conversado sobre ele no estoicismo, que fez uma releitura da filosofia de Sócrates escrita por Platão, certo? Não da filosofia de Platão. Esse cara foi outra pessoa. Mas o Sêneca, ele fez uma releitura da filosofia socrática, né? Da filosofia antropológica. Lembra que quando a gente estudou Sócrates bem no comecinho do curso de filosofia, os filósofos pré-socráticos, eles estavam preocupados com a cosmologia, com a origem do universo, as causas naturais para os fenômenos. O Sócrates apareceu e começou a pensar no ser humano enquanto um indivíduo que poderia mudar a sociedade ou ser mudado por ela. Então, assim, a visão antropológica trazida por Sócrates para dentro da filosofia teve uma releitura romana com Sêneca. Aí a gente tem um cara chamado Plotino. Esse Plotino realizou uma releitura, também uma nova interpretação da filosofia platônica, né? Ele se dedicou a estudar Platão. Lembra que logo no começo também o Platão ele escreveu o que Sócrates trouxe, porém fez alguns acréscimos, né? E o Plotino ele fez uma releitura desses acréscimos que Platão fez em cima da filosofia socrática, como por exemplo a alienação, a caverna. Lembra do mito da caverna? De estar vendo a realidade distorcida, mas aceitá-la porque está confortável. Aquela história de zona de conforto, do amor platônico. Lembra que eu conversei com vocês no passado? Aquele amor que você idealiza, mas você não sabe realmente se aquilo é daquele jeito mesmo. Você só idealiza. O mundo das ideias está separado do mundo dos sentidos. Então, o Plotino ele fez uma releitura dessa interpretação. Mundo das ideias versus mundo dos sentidos, né? E aquela zona de conforto da caverna, né? Aquilo que a gente imagina e aquilo que a gente realmente pode ver dependendo do nosso esforço. A verdade, ela pode não ser tão agradável quanto as sombras, porque a gente não está sentado ali, não tem fogo, então não está tão quentinho. Porém, é a verdade. A gente não está iludido, né? Lembra? Isso é filosofia platônica. E teve um cara muito importante na filosofia romana, na época que o Império Romano dominou a Grécia, chamado Cícero. Esse cara, o Cícero, ele fez uma releitura
da filosofia aristotélica, ou seja, da analogia racional, né? Eu não sei se a gente entrou em muito detalhes a respeito de Aristóteles, mas assim, o Aristóteles foi um cara assim que ele viu as coisas com pragmatismo, ou é ou não é, né? Ele afirmava que todo tipo de fenomenologia e todo tipo de reação deveria haver uma ação para provocar, né? Depois a gente vai ver isso com Newton, né? A segunda lei de Newton, enfim. Mas a princípio a gente vai ter um exacerbamento, né? Um aumento grande da racionalidade nos pensamentos do homem, com Aristóteles, depois de Sócrates. E aí, naquela época da dominação do século 3 a.C. até o século 1 a.C., né, que é decrescente, são 300 anos de dominação, o Cícero, não nesses 300 anos, porque ele não viveu tudo isso, mas assim, o Cícero propôs uma releitura da filosofia aristotélica, né? Assim, ele propôs um direcionamento da sociedade pensante para a racionalidade, mais afastamento ainda dos mitos, porque Roma, a gente não pode esquecer que Roma também era politeísta, né? O povo romano também era supersticioso. Então Cícero acabou por trazer a racionalidade para que o povo pensasse com mais pragmatismo, né? com mais assertividade a respeito das coisas. Gente, nessa aula era isso que eu queria terminar. Não esqueçam, Cícero com a releitura de Aristóteles, Plotino com a releitura de Platão e Sêneca com a releitura de Sócrates, certo? Esses três são romanos, mas eles fizeram releitura de filósofos importantes da Grécia, no período em que a Grécia foi dominada pelo Império Romano. E com isso a gente termina as 5 escolas pós-socráticas, né? Vamos repassar, vamos fazer uma revisão. O cinismo, o ceticismo, o estoicismo, o epicurismo e agora a escola greco-romana. Aí a gente termina as 5 fases da filosofia helenística. E com isso, gente, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, assim, retido algumas das informações importantes da filosofia antiga, grega, né, a filosofia clássica, e eu acho que a partir do próximo encontro a gente já pode partir para a filosofia europeia, medieval, né, porque aí vocês vão lembrar das aulas de história. No século V depois de Cristo, houve a queda do Império Romano do Ocidente, né, que o imperador Constantino mudou para Bizâncio, que hoje em dia é Istambul, na Turquia, e fundou a cidade de Constantinopla. Aí a gente vai continuar na próxima aula nossa. Muito obrigado por hoje, um bom dia, uns bons estudos para vocês e um ótimo fim de semana.